Bom, pessoal, então vamos resolver esse circuito, obter a representação por espaços de estados, por variáveis de estados. Eu vou fazer essa análise. Depois vai ficar de exercício vocês desenharem o diagrama de blocos equivalente. Tá? Então, a saída é a corrente que passa aqui no resistor R1 e a entrada x de t é essa fonte de tensão aqui. Os estados, então, são as variáveis onde a gente consegue extrair as derivadas, onde consegue relacionar, por exemplo, corrente e tensão, e onde a gente consiga determinar correntes e tensões a partir das suas derivadas. Tá? O que não é possível em elemento resistivo, mas é possível em elementos capacitivos e indutivos. Então, a corrente no capacitor é C dV dt. Então, o estado Q1 de T é a tensão sobre o capacitor. E depois o Q1' vai ser a derivada dessa tensão. Já no indutor, a gente tem um outro estado, que é a corrente, Q2 de T, porque a tensão no indutor, tensão VL, vai ser L DIL dt. Então, o Q2' ou Q2 pontinho, que é a derivada do estado Q2, representa a tensão, certo? Então, vamos começar a fazer o equacionamento, começar a expressar o equacionamento. A primeira coisa, a gente consegue expressar a saída, que é essa corrente, y de t, ela é igual ao Q2 de t, que é a corrente no indutor, mais essa corrente que passa por esse ramo do circuito, que vai ser C dV dt, que é a mesma corrente que passa no capacitor. Então, C Q1' de t. Então, lembre-se que na representação por variáveis de estados, a gente tem o Q' de t, uma matriz A, vezes o Q de t, mais uma matriz B, vezes o X de t, certo? Então, a gente vai colocar o Q1' de t para o lado esquerdo da equação. Então, Q1' de t vai ser igual a y de t sobre o C, que passa dividindo, menos Q2 de t. Só que o Q1' de t a gente tem que escrever a partir dos estados e da entrada. Não é em função da saída. Então, o que a gente tem que fazer é escrever essa saída aqui também em função da entrada e dos estados. Certo? Como que a gente vai fazer isso? Como é que a gente pode calcular essa corrente aqui a partir da entrada e dos estados? Então, essa corrente aqui ela vai ser o xt, que é essa tensão aqui, menos a tensão que a gente tem aqui nesse ponto, dividido por R1. Então, o y de t é igual a x de t menos, vou chamar aqui de VL, sobre o R1. Só como é que a gente vai calcular essa tensão VL? A gente poderia colocar direto aqui o Q2' de t, só que daí o Q1' de t ia ficar dependente de Q2' de t, e não é o que a gente quer. A gente quer que o Q1' de t fique dependente apenas dos estados e da entrada. Tá? Então, a gente vai ter que equacionar aqui por essa outra malha, onde a gente tem que a tensão VL
é igual a atenção Q1 de T mais essa corrente aqui, tá? Vezes R2, mais a corrente ali que passa por esse resistor, vezes R2. Só que, claro, não tem como... Um jeito fácil de obter essa corrente seria escrever o Q1' de T, certo? Mas a gente quer, novamente, a gente não quer expressar o Q1' em função das derivadas, a gente quer em função dos estados. Então, uma outra maneira de calcular essa corrente aqui é fazer o Y de T menos o Q2'. Então, essa corrente que passa em R2, ela é o Y de T menos Q2 de T vezes R2. Então, agora a gente pode escrever aqui que o Y de T é igual a X de T sobre R1 menos o que? Y de T, tá? Vezes R2 sobre R1, menos com menos, mais Q2 de T vezes R2 sobre R1. Tá? Então, se a gente passa tudo que tem, pode passar o R1 multiplicando, né? E a gente vai ter deixa eu ver, o Y de T vezes R1 mais uma parcela Y de T vezes R2, que vem desse termo aqui, vai ser igual a X de T mais Q2 vezes R2. Certo? Só que, claro, faltou aqui esse termo aqui, menos Q1, ó. Que é menos VL, eu esqueci de fazer o menos Q1 aqui, então faltou esse termo, o Q1. Menos Q1 de T, e aqui também menos Q1 de T. Tá? Bom, então vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui na análise. Tá aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? Vai simplificar ainda mais essa expressão, para isolar o Y de T e substituir aqui na expressão do Q1' de T. Tá? Então, o Y de T é igual a X de T sobre R1 mais R2, que são os termos aqui que multiplicam o Y de T, mais Q2 R2 sobre R1 mais R2, menos Q1 sobre R1 mais R2. Agora o que a gente vai fazer? Vai colocar essa expressão que a gente deduziu aqui
e substituir no y de t. Tá? Aqui a gente tem então Q1 ponto de t vai ser igual a xt c R1 mais R2. O outro termo aqui vai ser Q2R2, mas também tem um menos Q2. Então se a gente faz o MMC aqui, eu vou pular algumas etapas no cálculo aqui, mas eu vou explicar elas. Eu vou fazer o MMC aqui de Q2R2, tá? e menos Q2. Então, Q2R2 sobre R1 mais R2, eu vou fazer o MMC, que vai ser R1 mais R2. Se eu divido aqui, vai ficar 1 vezes Q2R2, fica o R2 em cima. E nesse termo aqui, ficaria menos R1 menos R2. Então, na verdade, eu tenho ali, eu vou ter o R2 que vem desse termo, e aqui eu teria menos R1 menos R2, então fica menos R1 vezes Q2 de t. E tem mais esse último termo que depende do Q1, tá? Que é então o menos Q1 de t sobre C aqui também faltou o C. Tá, só vou repetir aqui o MMC, porque aqui eu teria um termo C vezes R1 mais R2 e aqui seria sobre C também. Faltou dividir por C aqui. Tá, então fica aqui, só faltou o C. Então C R1 mais R2. Eu estou resolvendo agora, então às vezes pode aparecer eu vou conferindo ao longo da resolução, né? Pode aparecer algum errinho. Vocês podem fazer também. Qualquer coisa, deixem nos comentários ou qualquer divergência que vocês possam ter encontrado. Mas se não tiver nenhum outro probleminha, eu acho que é assim que a gente expressa então o Q1. Ele vai ter uma matriz A que multiplica Q1 e Q2 e um termo, né, aqui no caso seriam dois termos, a gente vai construir a matriz A, né, seriam os dois termos da matriz A, da primeira linha, e a primeira linha também da matriz B, tá, que multiplica o xt. Agora, o que a gente tem que fazer é calcular o Q2'. Eu vou manter aqui o Q1'. E aqui eu vou colocar o circuito novamente. Então, o Q2'. Lembrando que o Q2 é a corrente que passa no indutor e o Q1 eu chamei a tensão no capacitor. Então vamos fazer a análise agora do Q2'.
Para eu fazer isso, o que eu preciso fazer? Tá? Eu tenho que novamente expressar aqui o Q2' em termos da saída e dos demais estados. Tá? Então, o Q2', a tensão VL, é igual a Q2' de T vezes L, que é LD e DT. Essa é a tensão sobre o indutor, nesse sentido aqui, no sentido onde a corrente está fluindo. Tá? Então, Q2' corresponde a isso. Como que eu posso, então, escrever o Q2' em termos da entrada, da saída e dos demais estados? Tá? O Q2', que é essa tensão aqui, então, L Q2' de T, que é essa tensão aqui, vai ser a tensão X de T, menos essa corrente aqui vezes R1. Certo? Então, essa corrente aqui vezes R1. Só que eu não quero escrever em termos da saída, porque eu quero escrever o Q2' em termos dos estados. Então vai ser menos Y de T vezes o R1. Então, o Q2' de T é igual a X de T sobre L menos Y de T, R1 sobre L. Certo? Só que agora aqui eu tenho o Q2' em termos de X de T, mas eu preciso, em vez de utilizar Y de T, eu preciso escrever em termos dos estados. Tá? Porque eu tenho que ter uma matriz que multiplica Q1 e Q2 mais uma outra que multiplica o X de T. Então eu posso utilizar, deixa eu ver aqui, eu consegui já escrever aqui, ó, estava aqui do lado, eu fui procurar, mas estava aqui do lado. Ó. O meu Y de T é X de T sobre R1 mais R2, mais Q2R2 sobre R1 mais R2, menos Q1 sobre R1 mais R2. Tá? Então, o que eu consigo escrever aqui? Eu consigo escrever o Q2' de T, que vai ser X de T sobre L, menos, vamos lá, Y de T, vamos pegar termo por termo, é X de T vezes R1 sobre L, R1 mais R2, menos Q2 de T vezes R1 vezes R2 sobre R1 mais R2 sobre L, menos Q1 de T vezes R1 sobre L, R1 mais R2. Agora eu vou juntar aqui os termos que tem X de T.
fazendo o MMC. Então, MCL R1 mais R2, eu vou ter R1 mais R2 nesse primeiro termo multiplicando x de t, e aqui eu tenho menos R1, então vai ficar R2 x de t menos Q2 de t R1 vezes R2 R1 mais R2 menos esse último termo. Pronto. Então, eu escrevi agora também Q2' em função da entrada e dos dois estados Q1 e Q2. Eu tenho essas duas equações, certo? O que eu tenho que fazer, então, é colocar na forma matricial também por variáveis de estados, representação por matriz. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui embaixo. E aqui eu consigo visualizar as duas expressões, certo? Então, eu tenho... Vou escrever em outra cor aqui. Então, a minha matriz Q1' de T, Q2' de T. Eu tenho essa mania de falar linha, apesar de ser um ponto, tá? Porque eu estou acostumado com essa representação para matricial. Desculpa, essa representação de derivada como sendo linha, não ponto. Tá? Ela vai multiplicar então os estados, Q1 de T, Q2 de T, mais o x de t. Aqui só, deixa eu arrumar aqui. Matriz B. É assim. Não sei se não vai ficar pequeno demais. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Tá, mas aqui é só para botar na forma matricial. Então aqui, o Q1' de T, ele tem esse termo aqui, menos 1 sobre C R1 mais R2, que vai multiplicar o Q1, e o termo menos R1 sobre C R1 mais R2, que vai multiplicar o Q2. Já o Q2', ele tem esse termo aqui, menos R1 sobre L R1 mais R2, e esse outro termo aqui, que é o menos R1 vezes R2, L R1 mais R2. Tá? Já no x de t, o Q1' ele tem esse termo 1 sobre C R1 mais R2, tá? E o Q2' tem R2 sobre L R1 mais R2. Ok? Então, aqui a gente tem a nossa representação do Q1'.
certo? E também a gente tem que expressar a saída. Tá? Bom, e na representação matricial também a gente tem que apresentar a saída em função dos estados e da entrada, que seria justamente o y de t, uma matriz que a gente chama de C, vezes, deixa eu só colocar aqui, os estados, mais uma matriz D, vezes o x de t. Tá? E da onde que a gente vai buscar isso? Vai buscar lá daquela expressão que a gente deduziu para a saída em função dos estados e da entrada, que a gente usou na hora de montar a matriz para os dois estados. Aquela expressão ali de cima, ó, y de t. Então, qual que é o termo que multiplica x de t? É 1 sobre R1 mais R2. É esse que vai aparecer aqui. Qual que é o termo que multiplica... Só manter aqui. Que eu multiplico Q1, vai ser menos 1 sobre R1 mais R2. E o termo que multiplica Q2 é R2 sobre R1 mais R2. Certo? Então aqui a gente tem a representação por variáveis de estados com as matrizes. Matriz A, B, C e D. Ok? Agora deem uma olhada no exemplo de aula e construam a representação por diagramas, colocando as integrais, as multiplicações por constantes, os somatórios, para escrever, tá, a saída em função da entrada e os estados em função, a derivada dos estados em função dos estados mais a entrada. Certo? E na medida que vocês tiverem alguma dúvida, me procurem, tanto nos comentários como no Slack ou no Moodle. Certo, pessoal?